Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou fundador do blog Inglês no Teclado e nesse vídeo eu vou lhe explicar como utilizar o tempo verbal Present Perfect Continuous, também conhecido na nossa língua como presente perfeito contínuo. Se ao final desse vídeo você tiver alguma dúvida ou gostaria de esclarecer algum ponto que não foi mencionado nesse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo na seção de comentários que a gente vai fazer questão de responder. Assim como todos os outros tempos verbais da língua inglesa, para cada tempo verbal em inglês a gente vai ter um verbo auxiliar associado. No caso do tempo verbal presente perfeito contínuo, a gente vai ter duas opções, que são have e has. Para ter certeza se a gente deve optar por have ou has, a gente geralmente recorre a dois grandes grupos de pronomes pessoais da língua inglesa. O primeiro grupo de pronomes pessoais em inglês é composto por I, you, they e we. Nesse caso, a gente opta pelo verbo auxiliar have. O segundo grupo é composto por he, she e it. E para esses três pronomes pessoais da língua inglesa, a gente opta por has. Veja que a gente também pode precisar utilizar um nome e não um pronome pessoal. Por exemplo, no caso do nome Daniel, a gente sabe que a gente pode se referir a uma pessoa chamada Daniel de ele. E no caso ele em inglês é he. Então no caso de he ou Daniel, a gente deve optar pelo verbo auxiliar has. Se você tiver o nome Daniel e Bob, a gente pode se referir a eles, como eu disse, eles em inglês é they. E nesse caso, o verbo auxiliar adequado será have. Veja que nesse caso, o verbo auxiliar have não tem nada a ver com aquele verbo principal que contém o sentido de ter, como em I have a car ou eu tenho um carro. Nesse caso, o verbo have atua como verbo auxiliar da língua inglesa. Para poder montar frases, sejam elas na afirmativa ou na negativa em inglês com o tempo verbal presente perfeito contínuo, a gente pode optar pela seguinte estrutura geral. Primeiro, a gente posiciona um nome, ou seja, o sujeito da ação. Logo na sequência, a gente vai optar por have ou has, de acordo com esse sujeito. Na sequência vem o been e logo depois o que a gente chama de present participle. Se você estivesse perguntando o que é o present participle, veja o seguinte, na língua inglesa, em se tratando de verbos, temos diversos tipos de conjugações. Não são tantas, na verdade, são até menos do que a língua portuguesa. Mas vamos pensar o seguinte, o verbo estudar em inglês, na sua forma infinitiva, é to study. Já na sua forma base é study, então a gente simplesmente removeu a partícula to para obter a forma base do verbo. Se eu quiser utilizar o chamado present participle, o que eu tenho que fazer é o seguinte, adicionar a combinação de letras ing no final da forma base do verbo. Então, to study, forma infinitiva, study, forma base, studying é chamado present participle. Há duas principais diferenças entre os tempos verbais present perfect e present perfect continuous. No caso do tempo verbal Present Perfect Continuous, a gente brinca que a gente tem praticamente dois verbos auxiliares, porque são duas palavras que são obrigatórias. Então você utiliza have ou has e na sequência vem o been. No caso do tempo verbal Present Perfect, a gente não tem a obrigatoriedade de utilizar o been, como no caso do contínuo. Outra principal diferença é que no caso do tempo verbal Present Perfect, a gente utiliza o chamado Past Participle. E no caso do Present Perfect Continuous, a gente utiliza o Present Participle. O verbo to go significa ir. Então, por exemplo, go é a forma base, gone é o chamado past participle e going é o chamado present participle. Se você quiser montar perguntas com o tempo verbal present perfect, a estrutura geral é a seguinte. A gente posiciona um verbo auxiliar logo no começo da frase, como já vimos em todos os tempos verbais, para poder montar perguntas em inglês, o verbo auxiliar vem logo no começo da frase. Logo depois você vai citar o pronome pessoal ou nome, ou seja, o sujeito. Logo depois been e aí vem o present participle. Ou seja, você diz em inglês have you been? Present participle. Has she been? Present participle. Para perguntas em inglês. Caso você queira montar frases na negativa, basta você optar pela palavrinha not, logo depois do have. Então fica I have not been. She has not been. Como a gente já aprendeu em outro vídeo sobre contrações em inglês, a gente pode fazer uma contração entre o pronome pessoal ou nome e o verbo auxiliar da língua inglesa. Em se tratando de inglês falado, é muito comum a gente ver as pessoas utilizando as formas contraídas. Então, por exemplo, I have been vira I've been. She has been vira she's been. Além disso, você também pode fazer a contração entre o verbo auxiliar e a palavrinha not. Ou seja, você pode dizer em inglês She hasn't been ou She has not been.
Você pode dizer I haven't been ou I have not been. O primeiro uso do tempo verbal presente perfeito contínuo é quando a gente quer falar sobre duração do tempo. Por exemplo, a gente quer falar de um evento que começou a ocorrer no passado, ele veio ocorrendo desde então, acontece até hoje e muito possivelmente vai acontecer no futuro. Você está saindo de casa e vê que o vizinho está tratando do jardim. Você vai na rua, vai no banco, faz outras coisas e ao retornar, você vê que o vizinho ainda está tratando do jardim. Você pode perguntar para o vizinho: Have you been working in the garden all day? Repetindo, Have you been working in the garden all day? Ou seja, você quer saber, poxa, você está trabalhando nesse jardim um dia inteiro? Pode se tratar de uma pessoa curiosa, por que não? Mas esse é um dos usos do tempo verbal Present Perfect Continuous. Vamos pensar que uma pessoa chamada Maria vem estudando inglês há muitos anos. Você pode dizer em inglês, Mary has been studying English for several years. Ou Mary's been studying English for several years. Ou seja, a Mary começou a estudar inglês no passado, ela estuda até hoje nos dias atuais e muito possivelmente vai continuar estudando inglês. Outra forma de utilizar o tempo verbal Present Perfect Continuous é quando a gente quer falar de diversos eventos que ocorreram no passado. Você quer dizer em inglês que ultimamente você tem ido a diversos locais interessantes. Então você pode dizer em inglês, I've been going to a lot of interesting places recently. Repetindo, I have been going to a lot of interesting places recently. Outra forma interessante de utilizar o tempo verbal presente perfeito contínuo é quando a gente quer falar de situações que são temporárias, ou seja, a gente estima que ela não vai continuar acontecendo por um bom tempo. Você pode dizer que uma pessoa chamada Mary está morando na casa do pai, mas isso se trata de algo temporário. Você pode dizer em inglês, Mary's been living with her father temporarily. Você pode dizer em inglês, Mary has been living with her father temporarily. Uma confusão muito comum entre estudantes de inglês é, devo utilizar o tempo verbal present perfect ou present perfect continuous quando eu estou falando sobre há quanto tempo eu moro em um determinado local? Estudiosos da língua inglesa apontam que a gente pode utilizar as duas formas, ou seja, você pode dizer I have been living in Rio since 1955 ou I have lived in Rio since 1955. Então você pode optar por essas duas formas caso queira dizer há quanto tempo você vem morando em um determinado local. Para ter certeza que você entendeu essa minha explicação, vamos fazer um breve exercício. Eu vou montar uma frase no local da palma e eu quero que você complete primeiro com a cidade ou estado ou país em que você mora e logo na sequência desde quando você mora. Mencione o ano ou talvez a data completa. Você pode dizer em inglês, I have been living in since. Então, no local da palma eu quero primeiro que você inclua o local em que você mora e logo depois o ano. Quero ter certeza que você realmente compreendeu essa minha explicação. Já que falamos sobre a questão do present participle, você se perguntou, Daniel, será que eu posso utilizar having em inglês, ou seja, have com ing? Você pode utilizar having com ing. A gramática da língua inglesa dita que a gente geralmente não utiliza have em inglês com o sentido de possuir com ing. Então, por exemplo, se você quer dizer que você tem um carro há determinado tempo, há 6 anos, por exemplo, você pode dizer utilizando o present perfect e não o present perfect continuous. I have had this car for 6 years. Então, opte por dizer I have had this car for 6 years. Não opte por dizer algo como I have been having this car, porque nesse caso o verbo principal have contém o sentido de possuir. Já se, por exemplo, você quiser dizer que um casal chamado Mary e John, eles têm tido um problema com o filho deles. Veja que nesse caso o sentido de ter problema aqui não é de ter como material. Entendeu? Então você pode dizer em inglês, Mary and John have been having problems with their son. Repetindo, Mary and John have been having problems with their son. Então nesse caso aqui eu estou utilizando a estrutura geral ter problema, que não é ter com o sentido de possuir algo concreto. Agora uma pequena correção, pessoal. Ao longo desse vídeo você deve ter me ouvido dizendo present continuous, quando a pronúncia correta é present continuous. Então não é present continuous. A pronúncia correta é present continuous. Então é isso, pessoal. Caso você tenha gostado dessa minha explicação, por favor, deixe o seu like aqui embaixo desse vídeo e gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Não se esqueça de deixar a sua resposta desse exercício que a gente viu, porque eu quero ter certeza que você realmente entendeu essa minha explicação. Thank you for watching and I'll see you next class. Bye!